Oi, gente. Primeiro ano A e B. Vamos iniciar, né, fazendo a retomada, onde eu vou tratar da cinemática com vocês, mais uma vez. E aqui a gente vai abordar alguns bizus, os exercícios eu vou fazer uma sequência, né, fórmulas, conceitos e alguns macetes para vocês. Então, gente, cinemática é a parte da mecânica que descreve o movimento determinando a posição, a velocidade e a aceleração de um corpo em cada instante. Então, na velocidade média, gente, é a variação da posição, deslocamento de um móvel em relação a um referencial durante um intervalo de tempo. A unidade de medida da velocidade média, de acordo com o Sistema Internacional de Medida, é dada pelo metros por segundo. Então, a gente tem aqui a fórmula da velocidade média, que é igual à variação, né, que a gente conhece como a letrinha grega delta na matemática, né? E aqui ela está indicando uma variação, no caso de uma posição final menos uma inicial. O mesmo acontece no instante, no intervalo, que temos um intervalo de tempo final menos inicial. No deslocamento, ele é definido como a variação da posição de um corpo em função do tempo. A variação do espaço quanto ao corpo se deslocou. Ela é denotada por variação da posição, que pode ser obtida também pela diferença da subtração entre a posição final e a posição inicial. Então, gente, aqui a gente tem o S. Quando ele não aparece pontuação nenhuma, indicamos que ele é o final, tá? Igual à posição inicial, mais velocidade vezes o intervalo de tempo. A velocidade de um corpo ela é dada pela relação entre o deslocamento de um corpo de um determinado tempo. Pode ser considerada uma grandeza que mede o quão rápido um corpo se desloca. Então, eu tenho velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração escalar média é a grandeza física que mede variação da velocidade de um móvel em função do tempo. A unidade dessa aceleração no Sistema Internacional de Unidades é o metros por segundos ao quadrado, que ele é feita nessa relação aqui. A aceleração média indica variação da velocidade final menos inicial, dividido pela variação do tempo final menos inicial. Dentro da aceleração escalar média, a gente aprende a questão do movimento, né, retilíneo uniformemente variado, que ele também, né, é conhecido por essa sigla, que demonstra que a velocidade varia uniformemente em razão ao tempo. Pode ser definido como o movimento de um móvel em relação à referência ao longo de uma reta, na qual a sua aceleração, ela é sempre constante. Diz que a velocidade do móvel sofre variações iguais em intervalo de tempos iguais. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração média, assim como a aceleração instantânea, são iguais. Então, eu tenho, mais uma vez, a posição final igual à posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo, isso aqui é ao quadrado, tá, gente? Na equação de Torricelli, ela é a equação da cinemática desenvolvida pelo um físico matemático italiano Evangelista Torricelli. Essa equação, permite determinar grandezas como aceleração, velocidades finais, inicial e até mesmo o deslocamento de um corpo que se move em aceleração constante, quando não se conhece pelo intervalo de tempo no qual o movimento ocorreu. Observação aí, tá? Para determinar essa equação de Torricelli, usamos sempre uma função horária da posição e a função horária da velocidade. Usando a equação de Torricelli, podemos determinar grandezas de velocidade inicial, final e aceleração e deslocamento. Então, a gente tem aqui velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição, né? A distância percorrida pelo móvel. Já na aceleração centrípeta, para entender o que é a aceleração centrípeta,
deve-se saber que essa grandeza relaciona-se à alteração de direção e de sentido da velocidade de móveis como trajetória circular. A aceleração centrípeta, gente, vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória circular. Tudo isso que é igual, né, a esse coeficiente angular ao quadrado vezes o raio. Ou seja, essa velocidade vai ser igual à aceleração da trajetória circular vezes o raio. Então, gente, os macetes que eu trago aqui para vocês é do deslocamento, só sorvete, né? Vovô é ateu, da velocidade. Sentado sozinho, vendo TV até meia-noite, eu trato da posição no movimento retilíneo uniformemente variado. Vovô mais dois amigos é um triângulo delicado, eu trago a equação da Torricelli. Então, a cinemática analisa o movimento dos corpos sem se preocupar com as suas causas, ok? Bons estudos! A vida muda na proporção da sua coragem.